O segundo tipo de grade que a gente consegue trabalhar é o que Seaborn chama de pair grid, ou pares de grade, ou grade de pares. Acho que seria a melhor maneira de chamar isso. E a ideia da grade de pares é traçar relacionamento entre pares de variáveis. E o que eu quero dizer com isso? Bom, pense no heatmap quando a gente roda uma correlação. Quando eu rodo a minha correlação, você sabe que o que ele vai gerar é uma matriz, em que cada par de variável ele vai calcular uma métrica. Bom, o pair grid ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de calcular uma métrica, o pair grid vai ir muito além disso. Ele vai pegar e ele vai gerar um gráfico. O que isso quer dizer? Eu posso vir aqui e colocar pair plot, e aí o pair grid ele é um pouco diferente do facet grid, porque ele tem uma função pré-pronta, que talvez seja uma das mais populares do Seaborn, pelo menos eu toda vez que vejo um notebook de exploração de dados, esse cara aparece, e vocês já vão entender o porquê. Então o pair plot, o que ele vai receber? Como sempre, ele vai receber dados. Então eu vou pegar aqui esse cara que a gente já filtrou tantas vezes. A única coisa que eu vou adicionar nesse cara é uma seleção de colunas. Então eu vou selecionar o meu QT Desktop aluno, que eu quero manter, o meu no aluno por docente e o meu IDEB. E aí isso vai demorar um pouquinho para rodar, porque o que ele vai fazer, ó, já está terminando. Ele vai, para cada combinação de variáveis, plotar um gráfico. E quais são os gráficos que ele escolhe? Bom, se eu estou falando de QT Desktop aluno com QT Desktop aluno, ou seja, a relação da variável com ela mesma, essa relação não existe. Né? Tipo, não faz sentido eu plotar algum gráfico de relacionamento. Então o que ele vai fazer? Ele vai plotar um histograma. Agora, a variável com alguma outra variável que não ela mesma, ele vai traçar o gráfico de relacionamento mais popular, que é o scatterplot. Então o que o pairplot vai fazer é, ele vai pegar as colunas do seu data frame, vai calcular quais são todas as combinações possíveis e vai gerar os gráficos de relacionamento. Quando as colunas são diferentes, ele faz um scatter, onde o valor x e y você consegue ver pela orientação dessa matriz, e quando as duas variáveis são iguais, ele vai gerar um histograma. Então, muito prático de você trabalhar isso aqui, né? Há alguns parâmetros que a gente tem para mexer no pairplot. Bom, o primeiro deles é o xvars e o yvars. Que a ideia do xvars e o yvars é essencialmente decidir qual é a ordem das variáveis que eu quero colocar na minha tela, ou quais são as variáveis que eu quero colocar na minha tela. Por exemplo, não precisar desse reindex aqui. Então, se eu remover ele e colocar o xvars e o yvars, ele vai entender, pô, beleza, no eixo x eu quero essas variáveis aqui, QT Desktop aluno, aluno por decente, DBI. E no eixo y eu quero todos esses outros caras aqui. Então eu posso rodar isso aqui. E aí, de novo, ele vai demorar, porque essencialmente ele está gerando o mesmo gráfico que a gente gerou anteriormente. Ele vai dar o mesmo resultado. A única coisa é que eu não precisei filtrar meu data frame. Isso pode ser interessante, por exemplo, se, vamos supor, eu só quero avaliar isso em relação a essas distribuições com relação a, por exemplo, o IDBI. Então eu posso vir aqui e falar, deixa o x cada um desses caras, mas deixa o y só o IDBI. E aí pronto, ele traça esse relacionamento entre variáveis só para esses pares aí. Mas enfim, o mais comum é você querer selecionar colunas do seu data frame. E mais do que isso, o pairplot, assim como os vários tipos de gráfico que a gente viu, ele também permite colocar aqui um parâmetro de RUI. Para eu abrir, por exemplo, a minha plotagem com relação a uma terceira categoria. Então, o mesmo grau de flexibilidade, exceto linhas e colunas, porque como eu falei, ele já é uma grade, então ele não vai ter essa possibilidade de gerar outras grades ainda por cima, ele vai me dar essa flexibilidade de fazer aberturas e configurações do gráfico para que a gente possa, aqui no caso, enxergar as várias TP dependências abertas em cada um dos gráficos. E vejam que interessante, aqui eu repeti várias e várias vezes que o gráfico de histograma ele não é adequado para você enxergar distribuições que estão sobrepostas. E o pairplot sabe disso também.
Então o que ele faz? Ele já converte aqui o que seria o nosso histograma em estimativas de densidade de kernel. Então você veja que a minha diagonal aqui, que é na combinação de variáveis, ele já mudou o tipo de gráfico que ia ser gerado. Mas, se eu não estou satisfeito com esse gráfico aqui, se eu não gostei do KDE plot por algum motivo, o pairplot me permite determinar qual que é o tipo de plotagem que eu quero fazer na minha diagonal. Então eu tenho aqui a opção de selecionar diag_kind igual a... Opa, eu coloquei hint. Não era para ser hint, era para ser hist. Deixa eu dar um interrupt, rodar de novo. Então, eu tenho a opção de selecionar qual que é o tipo de gráfico que eu quero utilizar na minha diagonal. E aí, nesse caso aqui, eu estou falando explicitamente, mesmo que o Seaborn me fala que o KDE é mais adequado, estou falando explicitamente, por favor, use um gráfico de histograma. E se eu posso selecionar a minha diagonal, que ele está demorando aqui para rodar, eu também posso selecionar os meus outros eixos, que vai ser pegar esse gráfico aqui, que terminou de gerar, né? Que agora você vê que a minha diagonal ele colocou em histograma, que a gente vê que ficou horrível, então seria melhor mesmo ter colocado, deixado o padrão do pair grid aqui. E agora, ao invés de colocar diagonal kind para ser hist, a gente vai trocar isso aqui para kind igual a hist. Daí o que ele vai fazer? Ele vai mudar... deixa eu interromper aqui, tirar o TP dependência, porque isso aqui vai demorar. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o tipo do gráfico a ser gerado para todas as grades do pairplot. E ao invés disso, se vocês lembrarem, quando a gente olhou para o scatter... Pro scatterplot não, mas quando a gente olhou para o histograma de duas variáveis, o que ele gera é esse cara aqui, né? Que é esse cara onde eu tenho os meus bins dividido, e aí as cores são a quantidade de pontos que estão inseridas naquele gráfico. Então ele me permite ainda mudar o tipo de gráfico que está sendo usado no momento do relacionamento, o gráfico que é usado para relacionar variáveis. E aí, como eu falei, uma das coisas que você consegue fazer é configurar como esses gráficos são mostrados. Então, por exemplo, vou tirar aqui o histograma, mas vou adicionar alguns parâmetros. Vou adicionar aqui, por exemplo, parâmetro, que é plot KWS, que é plot keyword arguments. Eu vou colocar aqui que o marker é mais e o line width é 1. E aí eu fazer o que? Ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando... Opa! Percolation... Opa! Errei aqui. Marker. Então, ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando aqueles parâmetros que a gente conhece do histograma. Então, ele colocou aqui um monte de warning, mas você vê que o histograma passou a ser o scatterplot passou a ser esses maisinhos. Eu também consigo alterar as configurações do histograma colocando aqui que wargs igual a dict fill igual a false, por exemplo. E aí eu rodar isso aqui. Agora o que ele vai fazer? Ele vai mudar as configurações dos meus gráficos na diagonal. De novo ele deu um monte de warning. E pronto. Agora você vê que ele passou a fazer um histograma sem preenchimento de dados. Sem preenchimento das barras, desculpa. E tem um último parâmetro interessante, que é colocar aqui o corner igual a true. Por exemplo, que a ideia do corner é a mesma coisa que eu mostrei lá no heatmap, que às vezes a gente, quando tem muitas variáveis, não quer mostrar todos os diagramas. Então o que ele vai fazer aqui, ele vai excluir o scatterplot, que está repetido aqui. A única coisa é que aqui, quando a gente viesse para cá, ele inverteu o eixo X com o eixo Y. Aqui ele está falando, ó, eu não preciso inverter o eixo X com o eixo Y, então apaga esses outros gráficos aqui. E bom, isso aqui é o pairplot e as maneiras como a gente consegue mudar ele. Só que como eu falei, a gente não está falando só do pairplot, a gente está falando do pair grid. E o pair grid, assim como o facet grid, ele é um objeto que eu consigo configurar e modificar ao meu bel prazer. Então eu posso pegar aqui o SNS.pairGrid, que a gente já vê aqui, e ele vai ser muito parecido com o que a gente viu no facet grid, no sentido de que a primeira coisa que ele vai precisar receber é justamente o meu data frame e as configurações de como eu deveria particionar esse data frame.
aqui eu estou passando esse data frame falando variáveis x são essas e as variáveis y são essas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mapear, né, no final, para cada um dos data frames que foram gerados em função dessa construção do pair grid, uma função qualquer, que nesse caso eu estou falando mapeie, por favor, o scatterplot. Nesse caso, vejam que não ficou nada bom o meu scatterplot. Por quê? Porque o map ele mapeia todos os data frames que foram gerados pelo pair grid para uma única função. O que significa que as minhas diagonais também foram mapeadas para o scatterplot. Mas aí o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar esse mesmo cara aqui e falar, olha, mapeie os meus data frames que não são diagonais para o scatterplot e mapeie as minhas diagonais para um histplot. E agora, quando eu fizer isso, a gente vai ter o que seria o meu pairplot original, que a gente já tinha visto, que era esse primeiro cara aqui em cima, né? Vai ser a mesma coisa que a gente vai ver aqui embaixo. Tá vendo? Os histogramas nas minhas variáveis diagonais e o scatterplot nos demais. Só que eu consigo fazer mais coisas ainda. Eu consigo, por exemplo, pegar esse cara aqui e agora eu posso controlar, por exemplo, qual que é a minha diagonal ou os meus mapas superiores. Eu vou fazer um scatter. E nos meus inferiores, os superiores seriam esses três, os meus inferiores seriam esses três. Então, nos inferiores, que é o map lower, eu vou colocar um histplot. E agora, o que vai acontecer é que ele vai combinar nessa diagonal. Ele vai fazer os histogramas e nessa diagonal ele vai fazer os scatterplots. Então, veja aqui estão os histogramas e aqui estão os scatterplots, como a gente viu. Então, o interessante do pair grid é que eu consigo dizer exatamente qual que é o tipo de função que eu quero aplicar para cada setor do meu gráfico. Então ele me dá um grau de flexibilidade ainda maior. E de novo, aqueles argumentos que a gente tinha colocado lá em cima, como plot que wargs, diag que wargs, eu consigo chamar em cada função de mapeamento de plotagem para um data frame. E eu consigo vir aqui, da mesma forma que eu configurei, olha, por favor, não me mostre corner igual a true, ou seja, só me mostre uma diagonal, e aqui acho que é melhor eu colocar este cara aqui, na verdade. Aqui. Então, por favor, só me mostre uma diagonal, eu consigo fazer isso. E passar aqui exatamente o mesmo parâmetro de corner para ele remover esses caras aqui de cima. Agora, uma coisa que vocês talvez tenham notado é que eu falei, ele vai gerar exatamente o mesmo gráfico que foi gerado lá no começo. Se você olhar para o gráfico que foi gerado lá no começo, não parece que é o mesmo gráfico, né? Tá vendo como tá diferente as minhas barras aqui, né? E se a gente olhar aqui para o pair grid que foi gerado, o que está mudando em cada uma dessas gráficos, nos resultados que a gente está enxergando? O que está mudando, em parte também, é que ele está fazendo o compartilhamento dos eixos. Então o que eu posso colocar aqui é diag share y equals false, porque o que acontece? Na diagonal que ele está gerando aqui, os valores do eixo y nas diagonais é exatamente o mesmo, porque esse é o padrão do pair grid. Agora, se eu rodar isso, ele vai fazer com que o pair grid ele mude o padrão, ou seja, cada histograma gerado aqui tem o seu próprio valor de y associado. E aí, ao fazer isso, a gente enxerga o que seria aquele plot original que a gente tinha visto. E não diferente do que a gente consegue fazer no pairplot, eu também consigo vir aqui e passar, por exemplo, um rue igual a tp dependência, e para iluminar, né, o meu gráfico de acordo com um conjunto de variáveis. A única diferença aqui do pair grid com relação ao pairplot é que eu vou precisar mandar ele adicionar as legendas, que você vê que elas não foram colocadas aqui. Então eu vou ter que vir aqui e colocar g.add, aí tem aqui já aparece a opção
de Legend. E agora, quando eu rodar o meu gráfico, ele vai adicionar a minha, desculpa, a minha legenda aqui do lado.